Olá, paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade à nossa palavra, né? A nossa leitura bíblica, como todos os dias. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 7 de Jeremias, irmãos, que fala, Jeremias chama por arrependimento. A história que nós estamos lendo, irmãos, dessa leitura bíblica, é sobre aquela cidade que Deus decidiu, né, destruir por causa dos pecados dos seres humanos, né, do pecado daquele lugar. E Jeremias estava tentando de todas as maneiras fazer com que Deus não destruísse aquele lugar. E ele pediu, ele implorou várias vezes para Deus que se ele encontrasse alguém que fosse fiel, que fosse voltado para Deus, que Deus deixasse, não destruísse aquela terra. Então Jeremias fez de tudo, né, para tentar aquilo ali, para ter a misericórdia de Deus. Mas nós sabemos, né, que pela leitura bíblica, nós sabemos que Jeremias não encontrou ninguém que fosse apto a que Deus perdoasse. Jeremias chama por arrependimento. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra. E diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorartes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e a vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas se realmente emendastes os vossos caminhos e as vossas obras, se com exatidão fizestes o que é de direito entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem nesse lugar derramartes sangue inocente, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então eu farei que habiteis nesse lugar, na terra que dei aos vossos pais para sempre. Aqui nós vemos, né, irmãos, que pela palavra do Senhor, que entrais por essas portas para adorar-vos ao Senhor, transmite a ideia de que as pessoas estavam constantemente indo e vindo para cultuar a Deus, mas na verdade era um culto que Deus não aceitaria, porque Deus via ali falsidade, Deus via ali que aquilo ali era da boca para fora, irmãos. Os pecados de Judá, capítulo 8, versículo 8. Eis que vi, vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis-vos e matareis e cometereis adultério e jurareis em falso e queimarás incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheces. E vireis então e vos porei diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e direis: libertados fomos para fazermos todas essas abominações. E porventura, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vejo isso, diz o Senhor. Ide, pois, agora ao meu lugar que estava em Siló, onde o princípio fiz habitar meu nome, e vejo que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel.
o juízo sobre o pecado. Versículo 13. Agora, pois, portanto, fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual vos confiais a este lugar, que dei a vós e a vossos pais, como fiz Siló. E vos arrocharei da minha presença, como arrochei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. A idolatria de Judá. Versículo 16. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por eles clamor nem oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Olha só, irmãos. Jeremias continua pedindo a Deus que ouviste ele, né? E aqui é a palavra do Senhor. Tu, pois, não oreis por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Não vês tu o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O pecado deles, irmão, havia se tornado público e sem vergonha. O homem se torna o que ele adora. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e para fazerem ofertas a outros deuses para me provocarem a ira. Por acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a eles mesmos para a confusão dos seus rostos. O castigo pela rebelião de Judá. Versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que o meu furor e a minha ira se derramarão sobre esse lugar, sobre homens e sobre animais, sobre árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-ão e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ajuntai vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei eu a vossos pais, nem lhes ordenei no dia em que o tirei da terra do Egito, a respeito de holocaustos e sacrifícios. Mas isso lhe ordenei, dizendo, escutai a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós me sereis por povo, e andai em todos o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram nos seus próprios conselhos, na imaginação do seu coração malvado, e foram para trás e não para diante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviarei-vos todos os profetas, meus servos, cada dia, madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a cerviz e fizeram pior do que seus pais. Tu, pois, dir-lhes todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Tu chama-los, mas não os responderão. E lhes dirás, esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e nem aceita a correção, a verdade, já pereceu, e da boca deles foi cortada. Corta o teu cabelo, ó Jerusalém, e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque o Senhor já rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que é mal aos olhos do Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la, e edificaram os lugares altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Enom, para queimarem no fogo os seus filhos e as suas filhas, coisas que eu não ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não chamará mais Tofete, nem vale do filho de Imom, mas o vale da matança, e serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar.
e os cadáveres deste povo serão para a comida das aves do céu e dos animais da terra, e não haverá quem os afugente. E farei cessar as cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém vos de folguedo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra se tornará uma desolação. Irmãos, aqui a gente vê nesse versículo quanto Jeremias lutou, né, para conseguir alguém que fosse fiel a Deus para que aquela cidade fosse salva. Mas Deus já sabia que não tinha, ele não ia conseguir, porque havia muitos pecadores, eles já buscavam por deuses falsos, eles já faziam sacrifícios que não agradavam aos olhos de Deus. Então, aqui nós vemos o quanto Jeremias lutou, o quanto Jeremias procurou, ele andou de lado para lado, procurando uma pessoa que fosse fiel a Deus, que acreditasse em Deus, que não adorasse outros deuses, que tivesse o coração puro. Mas ele não conseguiu isso, irmãos. E Deus vinha avisando o tempo todo que ele iria destruir aquela terra, que ele iria destruir homens, mulheres, plantas, desculpe, irmãos, animais, iria destruir tudo que existia ali. O povo iria se acabar ali naquele local, eles iriam ser devorados por animais famintos. Então, hoje nós vemos nessa leitura bíblica aqui, irmãos, o quanto naquela época Deus se revoltou, Deus se irou contra aquele povo. Porque sempre fala, irmãos, que Deus, ele é amor, ele é misericórdia, Deus, ele é afeto, ele é perdão. Só que Deus também, ele é fogo consumidor. Porque quando Deus vê que ele não que aquela pessoa, que aquele filho dele não quer mudança, não quer se consertar, não quer se voltar para ele, ele vira as costas, irmãos, e deixa ele viver, a Deus dará. Que é aquele ditado que fala, onde está Deus? Por que Deus não está cuidando? Por que Deus não faz algo? Deus fez, Deus tentou, Deus fez de tudo para que aquele ser humano mudasse, para que aquele ser humano se voltasse para ele. Mas como Deus viu que não foi ele, foi o próprio ser humano que não quis, foi o próprio ser humano que teve aquele livre-arbítrio de aceitar o que ele bem entendesse, de fazer o que ele bem entendesse da vida dele, Deus deixou quieto. Porque Deus também não insiste, irmãos. Deus, ele é um Deus poderoso. Nós temos que entender que nós que precisamos dele, não é ele que precisa de nós. É nós que estamos a todo tempo pedindo, é nós que estamos a todo tempo implorando, é nós que estamos a todo tempo com as nossas aflições e buscando ao Senhor, buscando libertação, buscando renovo, buscando transformação. Não é Ele que vem procurar por nós, não é Ele que vem atrás de salvação, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso verdadeiro Deus. Então nós temos que entender que se nós não se voltarmos para Ele, se nós não andarmos no caminho dele, fazer a vontade dele, nós vamos se tornar pecadores. O problema é que no mundo que nós vivemos hoje é complicado, nem todo mundo quer fazer isso, nem todo mundo quer pagar o preço, nem todo mundo quer fazer com que aquilo mude na vida dele, que haja mudança, que haja transformação. Então vamos discernir essa palavra, essa leitura, e vamos entender que se nós se voltarmos para Deus, se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, nós vamos ser salvos, nós vamos ser libertos, renovados, transformados, porque é o que nós necessitamos na nossa vida, irmãos. Amém? Que vocês fiquem na graça de Deus, que essa leitura bíblica venha edificar a vida de vocês, que Deus possa entrar na casa de vocês levando provisões. Irmãos, ore, irmãos, busque e fale com esse Deus, converse com esse Deus, porque os ouvidos dele estão atentos, os olhos dele estão atentos a nós, que nós possamos estar
na presença dele, buscando por ele, falando com ele, tendo uma intimidade, irmão, com o nosso Deus, porque ele é o nosso único Deus. Não existe outro, irmãos. Não existe deuses, não existe nada além do nosso Deus vivo. É um Deus que nós não vemos, mas nós sentimos. Amém? Que vocês fiquem todos na graça do Senhor, que vocês possam ser abençoados. Compartilhe, se inscreva no canal, curta aí a nossa leitura bíblica, para que o YouTube possa entender que é algo bom que nós estamos fazendo e levando a cada um de vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.